Quero ler as Escrituras com você e meditar no que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18. O apóstolo Paulo, ele disse assim: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como ser cheio do Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo? Observe que o texto ele começa com um mandamento: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você deve lembrar que nós estamos num período em que nosso Senhor Jesus Cristo foi à cruz, morreu, ressuscitou, e que Ele mesmo disse: eu vou, e quando eu for, eu enviarei o outro, o Consolador, o Espírito da verdade. O outro é o outro igual em honra, igual em majestade, igual em poder. Embora distintos no que diz respeito à obra, o Pai Criador, o Filho Redentor, o Espírito Consolador, mas este é o Deus que servimos. E aqui Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Éfeso, orienta-os a viverem cheios do Espírito Santo. Há um estudioso por nome de John Stott, e ele aponta 4 aspectos deste imperativo divino, ou seja, desta fala do apóstolo Paulo aqui. Primeiro, é o imperativo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma alternativa, mas uma obrigação. A santificação não é algo opcional, mas é a vontade de Deus para o seu povo, conforme Paulo disse aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 3, e o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, o verso 16. O crente que não busca o enchimento do Espírito Santo desobedece ao mandamento divino. A segunda verdade é que este imperativo, ele é coletivo. Observe que o texto diz assim: enchei-vos. Trata-se de um mandamento que deve ser obedecido por todos os crentes, por todos aqueles que seguem a Jesus, que vivem para Jesus, que professam Jesus, que falam que são de Jesus. A plenitude do Espírito deve ser buscada por toda a igreja de Deus. Cada crente é um templo do Espírito. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está entre vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Mas não é apenas um imperativo, não é apenas um imperativo coletivo, mas é um imperativo gracioso. O verbo está naquilo que os estudiosos chamam de voz passiva, indicando que não é o crente que se enche, mas apenas se dispõe para ser cheio. Não existe nenhuma técnica para ser cheio, mas apenas uma entrega ou uma busca por parte do crente. Como ser cheio do Espírito? Apresente-se diante de Deus em oração, medite e obedeça a palavra de Deus, adore a Deus, sirva os seus irmãos com alegria e humildade, ouça a voz do seu Espírito. É um imperativo coletivo, é um imperativo gracioso, mas é
um imperativo para hoje. O verbo está no tempo presente. Devemos buscar o enchimento agora e sempre. Temos necessidade de encher-nos do Espírito e continuar ficando cheios todos os dias, o dia todo. Comece a buscar hoje a plenitude do Espírito Santo. Sabe por quê? Uma vida cheia do Espírito produz resultados maravilhosos na vida do cristão e da igreja. Quando o cristão ouve, escuta a doce voz, a sublime voz do Espírito, quando ele dá ouvidos à doce voz do Espírito, isso produz resultados na vida dele, na vida daqueles que estão ao seu derredor. Observe, meus amados e meus queridos irmãos, que diferente de uma vida dissoluta produzida pela embriaguez do vinho, a vida cheia do Espírito é marcada pela alegria espiritual. É uma vida de contentamento que se expressa pelo louvor, pela gratidão e pela submissão. Observe que na sequência aí do texto de Efésios capítulo 5, o verso 19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Veja que uma vida cheia do Espírito, quando ouvimos a doce voz do Espírito, nós temos uma vida de louvor. Veja que esse verso 19 fala-nos sobre a quem louvar. Ao Senhor. Deus é o objeto da nossa adoração. Devemos louvá-lo por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Segunda lição dentro desse aspecto do louvor: como louvar de coração, isto é, de forma sincera, autêntica, ou que brota do interior da alma, com destino a Deus. Com que louvar? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, isto é, música com melodia variada, de natureza espiritual e com conteúdo bíblico. Eu vou, na sequência a esta ministração, colocar aqui o louvor da Monique Carla, doce voz, que expressa essa ideia de salmos, de hinos e de cânticos espirituais. Uma vida cheia do Espírito Santo expressa-se pelo louvor, mas também pela gratidão, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. Veja que nós aprendemos aqui o que é ação de graças. É o grato reconhecimento dos benefícios recebidos, quando se deve dar graças sempre, isto é, em todas as circunstâncias e a todo tempo, pelo que se deve dar graças por tudo, por todas as bênçãos materiais e espirituais, ordinárias ou extraordinárias, recebidas e não recebidas, a quem se deve dar graças? A nosso Deus e Pai, isto é, aquele que é a fonte de todas as coisas boas que um homem pode receber. Como se deve dar graças? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem conquistou todas as bênçãos para nós. Romanos 8:32. Por fim, uma vida cheia do Espírito Santo expressa-se não apenas pelo louvor, pela gratidão, mas pela submissão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ao invés de tornar-se soberba ou independente, torna-se submissa e serva dos outros. Cheia do Espírito é uma necessidade que precisa ser atendida. Ser cheio do Espírito é uma ordem divina que precisa ser obedecida. Ser cheio do Espírito é um privilégio a ser desfrutado. Busque a
de Deus, com sua doce voz, quer falar a você.